Bem, para acompanhar da semana passada, como a gente anunciou na semana passada, dia 3/9 saiu o PIB do segundo trimestre do Brasil. O Produto Interno Bruto do segundo trimestre de 2024 foi divulgado na semana passada e veio forte, veio até firme e forte. Segundo o IBGE, o Brasil cresceu 1,4% entre abril e junho. No final de 2023, o governo federal liberou o pagamento de cerca de 90 bilhões de indenizações judiciais. Eita! Lembra que é dos precatórios? Lembro. Que ficou sendo postergado. E aí, finalmente, foi liberado no final do ano passado. E foi liberado por indenizações judiciais do Estado aos cidadãos e empresas. Por que isso é relevante? Porque muito se deve a essa expansão do PIB a esse dinheiro que foi introduzido no mercado. Por isso que... Aí a equação fecha? Então, por isso que é meio fake. Quando esse dinheiro acabar, o Brasil de fato não está crescendo, né? Tá queimando o dinheiro que foi entregue para cidadãos, né? Cidadãos? É cidadãos ou é cidadãos? Eu sempre confundo. Marçal vai te ensinar, é cidadãos. E, Marconde, é cidadãos? Por universitário. Então, esse dinheiro chegou às famílias nos últimos meses e pode ter contribuído para uma demanda maior por serviço. Do restaurante à consulta médica, mas o pagamento dos precatórios foi um fator pontual. Logo, o impulso para o consumo pode arrefecer na segunda metade do ano, que a gente deve sentir a partir de agora. Então, é uma equação importante, principalmente porque tem tudo a ver com o nosso tema hoje, Macondo. Olha, apesar do horizonte próximo mostrar um cenário positivo no longo prazo, um ponto de atenção. O crescimento sustentável do PIB precisa vir acompanhado de um aumento de produtividade, o que não tem acontecido no Brasil, como eu já falei várias vezes aqui no nosso podcast. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, a produtividade brasileira avançou em média 0,5% por ano nas últimas 3 décadas, 30 anos. Nos dados mais recentes, não temos visto uma melhora desse número. Por que isso pode ser um problema? Se a população demanda por produtos e serviços, além da capacidade de produção das empresas e indústria, a consequência pode ser um aumento dos preços para equilibrar a oferta e a demanda. Nesse cenário, os empresários podem buscar mais trabalhadores para aumentar a capacidade produtiva. A questão é que o mercado de trabalho está muito aquecido. E é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Exatamente. O que significa que o custo da mão de obra pode subir em ritmos mais acelerados do que o aumento de produtividade. Essa pressão também tende a ser repassada ao preço dos produtos. Ou seja, se o PIB avança maior do que o crescimento potencial de determinado aumento da produtividade ou da força de trabalho, podemos conviver com uma inflação mais elevada nos próximos anos. Para escapar dessa armadilha, é necessário aumentar a eficiência da economia do país. A receita para isso passa por diversas iniciativas, como melhora da qualidade educacional, qualificação profissional, investimento em infraestrutura, abertura da economia ao comércio exterior e simplificação tributária, que alguma dessas coisas está sendo feita já, né? Não há uma saída fácil. Para continuar crescendo de forma sustentável, o Brasil precisa encarar essa agenda de melhorias. E uma delas a gente vai tratar justamente quando você começar a falar aí na sua vez, né? Vamos dizer assim. Bem, saiu o índice de manufaturas de agosto dos Estados Unidos, o número foi 47,2. É um número expressivo, assim? Olha, isso em pontos, né? Significa o índice de manufatura dos Estados Unidos, e o número sugere uma contração da indústria, ou seja, o número veio um pouco abaixo. Isso está sugerindo cada vez mais que a economia americana pode entrar num momento de contração, principalmente pelos dados que saíram também recentemente, que eu vou falar aqui, do emprego. Okay. A pesquisa industrial do mensal de julho do Brasil veio abaixo 1,4%, repetindo, pesquisa industrial mensal de julho do Brasil. Saiu no dia 4. Veio abaixo, veio negativo 1,4%. Foi a contração da produção industrial do Brasil no mês de julho. O resultado compensou em parte a forte alta que a indústria teve de 4,3% no mês anterior. 5/9, o índice de serviços dos Estados Unidos foi de 51,5%, foi o resultado em pontos do índice de gerente de compras de serviços em agosto, e o setor continua em expansão com preços de serviços ainda mais elevados. E, por fim, 6/9, relatório de emprego dos Estados Unidos, no mês de agosto. Os números do mercado de trabalho americano divulgados na última semana mostram um esfriamento gradual do emprego no país. Foram criados 142 mil postos de trabalho nos Estados Unidos em agosto.
o número veio abaixo da expectativa dos analistas de mercado, que superou a criação do mês anterior, que foi de 89 mil. Então é por isso que esses números estão batendo aí, e é por isso que a gente deve esperar na reunião do FED dos Estados Unidos a redução da taxa básica de juros. Então eles provavelmente vão reduzir mesmo. Vão reduzir, porque assim, o que determina o aumento da inflação é o pleno emprego. Como a gente viu na questão do Brasil. O emprego muito alto aumenta também os salários, consequentemente mais gente consumindo, consequentemente mais inflação. Então uma forma do Banco Central controlar a inflação sem aumentar o desemprego, ou seja, mandando mais gente embora, é aumentar a taxa básica de juros para dificultar o crédito. Entendi. Bom, terça-feira, 3/9. Notícia de negócios, né? Vamos falar um pouquinho de Petrobras? Vamos. Então, a Petrobras ela decidiu reduzir o preço do querosene para apoiar aí as companhias aéreas. Né? Uma ajudinha do governo para poder as pessoas voarem, né? Petrobras anunciou no dia anterior aí uma redução de 8,8% no preço base do querosene de aviação, ou o QAV, né? No caso para as distribuidoras, o que daria aí uma redução de 36 centavos por litro. E essa redução acumulada desde o início do ano é de 8%. Em relação a dezembro de 2022, a queda acumulada é de 26%. Agora, Vitor, por que isso importa? O combustível é o principal custo das companhias aéreas, representando cerca de 41% dos gastos da companhia aérea. Pense, quanto mais barato fica, mais barato tende a ser as passagens. Sim. Ou pelo menos o aumento de preço tende a frear. Na prática, aí o preço do QAV, como é chamado o querosene de aviação, como eu já falei, é a principal forma do governo apoiar e estimular o setor de aviação no país, até porque, né, é um setor que tem passado por certas dificuldades, né? A Gol está em recuperação judicial, a Latam também estava em RJ até 2022 e as ações da Azul caíram quase 70% desde o início do ano. Muito pelas preocupações com as dívidas, com o risco de uma recuperação judicial em breve, apesar do CEO negar isso, né? Mas tem claras evidências que isso está cada vez mais ganhando força lá. Eu ouvi muitos rumores com relação a isso. Na quartinha, né, meio de semana, uma notícia de Brasil. Aliás, já teremos acho que 2 notícias aí relevantes. A maior seca da história vai pesar no bolso dos brasileiros. Já era esperado, né? A água diminui e a conta aumenta. Com os reservatórios de níveis mais baixos em anos, a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu ativar a tarifa mais alta de todas, que começou a valer esta semana. Então, quando aquela sauninha que você gosta de fazer, vai ficando mais cara. Termoelétrica. Faz parte. Chega a termoelétrica. Agora, a alta da luz pode variar de 10% a 13% em setembro. O valor em médio que o brasileiro gasta é R$ 147, que um brasileiro paga. Por exemplo, pode chegar a R$ 163 por conta desse aumento. O que está acontecendo? Né? O Brasil está passando por uma das suas piores crises hídricas da história, né? E a previsão é de um volume de chuvas 50% menor que o normal. Hoje a gente até viu uma notícia que saiu que São Paulo ficou entre as cidades mais poluídas do mundo hoje. Tá bem seco, né? Minha mãe mandou também que Belo Horizonte está caótico. Tá muito feia a situação. Então isso faz com que as usinas hidrelétricas, de onde vem a maior parte da nossa eletricidade, fiquem com menos água. Para evitar a falta de luz, o jeito é acionar as termoelétricas. Acontece que elas funcionam com queima de combustível, que são bem mais caras de funcionar, fazendo com que o governo repasse esse aumento para a conta de luz na sua casa, justo no momento em que o calor está chegando, né? Justo que a gente usa mais o ar-condicionado. Mas fala aí, o que uma coisa acontece com a outra? Bom, aí é o efeito dominó, né? No fim da linha, a alta das tarifas de energia ela pode ser responsável por mais da metade da inflação de setembro, né? Ou seja, respondendo aí por 0,52% a 0,72% do que os preços gerais devem subir. E o Brasil está no topo do ranking mundial que mede o peso que a conta de luz tem no bolso dos cidadãos. Em média, o brasileiro gasta aí aproximadamente 4,5% do orçamento anual pagando a tarifa. A nossa energia é muito cara, né? Muito, muito cara. Principalmente por conta das termoelétricas quando elas são acionadas, né? Enquanto a taxa em países desenvolvidos e emergentes fica na casa dos 2% somente. Isso engessa muita coisa no Brasil. Sim, sim. Uhum.
E o problema não é comprar o ar-condicionado. O problema é pagar a conta de luz. A gente tem o ar, mas lá em casa a gente não liga. É sério, tem o ar na sala, mas a gente não pode ligar. Lá em casa eu tenho uma estratégia. Quando tá muito calor assim, eu pego, ligo o ar-condicionado junto com o ventilador, deixo 2 horinhas ligado, programo, desligo e deixo o ventilador ligado o resto da noite. Pronto, o quarto fica fresquinho. Bem, uma notícia também que saiu na quartinha, né, de economia, a ideia é aumentar o imposto, não pegou muito bem no Congresso. Então, pela proposta do orçamento que foi enviado para o ano que vem ao Congresso, as empresas vão sofrer com o aumento dos impostos. Aí, Marcon, que o governo consiga alcançar suas metas fiscais. A gente já está acostumado com isso, né? Não tem nenhuma novidade. Só que a novidade é que são impostos que a gente não costumava ser mexido antigamente, né? A ideia é aumentar 2 taxas, o de contribuição social sobre o lucro líquido, que é o famoso CSLL, que acho que hoje é 1%, né? E o juros sobre capital próprio, JCP. JCP, para quem não sabe, geralmente quando você compra ação na bolsa de alguma empresa, ela, às vezes, geralmente ela te paga um dividendo, né? Ou seja, uma parte dos lucros, e quando tem algum excedente, ela paga o JCP, que é o juros sobre o capital próprio. Você ia falar alguma coisa? Tomar cuidado para isso não refletir no Simples Nacional também, né? A composição do Simples Nacional também tem esse imposto, mas está embutido. Está embutido, vai mexer em tudo. Uma vez que mexe em um, porque esse aí é uma alíquota federal, então é feito cadeia, né? E a previsão é aumentar de 2 a 5 pontos percentuais respectivamente. Ou seja, o CSL que hoje está em 1%, no meu caso, que é a empresa de lucro real, 1% deve ir para 2%. É o dobro, né? A gente está falando de o dobro. E é sobre o lucro líquido. Então, o mais impressionante é que assim, a gente está falando de um imposto de lucro líquido. Ou seja, tudo que aconteceu antes de chegar a esse imposto, eu já paguei imposto. É incrível, né, cara? Tudo já foi pago, daqui para trás já foi pago. O empresário no Brasil sofre demais. O que sobrou de fato, depois de eu ter pago tudo, é o nosso lucro líquido. Eu já pago imposto sobre o que sobrou. E agora ainda quer aumentar ainda essa alíquota. Bem, tirando economias dessa conversa toda que a gente teve aqui, a equipe econômica de Lula quer arrecadar mais 21 bilhões por meio de aumento de impostos sobre o lucro das empresas e sobre os ganhos de acionista. O projeto foi até enviado em regime de urgência para os deputados e senadores que têm que decidir o assunto em até 45 dias. Agora, o que está por trás disso aí, cara? Bem, como sempre, a tentativa de aumentar impostos tem como objetivo alcançar a tão falada meta de déficit zero nas contas públicas do ano que vem. Basicamente, o Haddad admitiu que o governo precisa de 166 bilhões em receitas extras para terminar 2025 gastando o mesmo que arrecada com as contas públicas. Só rindo. Bem, logo que ele colocou a mão o mais interessante, quando o Lira recebeu isso aí, olhou isso daí, né? O Lira pegou a proposta de orçamento para 2025, olhou, botou isso aqui, opa, você está doido de botar isso aqui, não vou mexer nisso aqui não. Foi exatamente o que o Arthur Lira fez, deu um recado bem claro para o governo, isso aqui é improvável, quase impossível, como aquela música, né? É improvável, quase impossível. Assim espero. Os deputados, isso sem contar que a gente ainda vai ter aquela mudança tributária juntando todos os impostos. Os deputados e senadores têm até o final do ano para aprovar ou não o orçamento público de 2025. E ao que tudo indica, eles não ficaram muito contentes com o que receberam. Enquanto o mercado gera esses números apresentados, o governo bate na tecla que a economia do país continua tendo bom desempenho, com o PIB crescendo no segundo trimestre. Mas já explicamos o que compõe esse PIB do primeiro trimestre e a gente espera continuar a ver isso. A gente falou aí anteriormente, né? Bom, quinta-feira, quintou, vamos falar um pouquinho de economia, né? O Estado chegou nas criptomoedas, quem diria, hein? Se alguém investe em criptomoeda... Era para ser descentralizado, a gente até falou sobre esse tema na semana passada, sim, né? Sim, o Estado está de olho em tudo, né? A Justiça Brasileira fechou um acordo inédito de 5 anos com a Associação de Criptoeconomia para criar um sistema que liga o mercado de moedas digitais ao Poder Judiciário. Na prática, isso vai facilitar as autoridades a apreenderem, né, as criptomoedas com ordens judiciais em casos de suspeitas de fraude, lavagem de dinheiro ou outros crimes. Agora, explica um pouquinho pra gente aí. Então, a criptomoeda, você tem 2 formas de comprar. Por conta própria, continua sendo irrastreável, e a segunda por uma corretora, que é o que a Justiça passa a ter algum poder a partir de agora. E aí vem a questão, né? As corretoras de criptomoeda, elas vão precisar se cadastrar num sistema,
né? Aumentando o nível de regulação do mercado no país e a presença do Estado nas transações. Enquanto isso, por um lado, o movimento pode tirar parte do caráter de liberdade e ausência do Estado. Quando falamos de cripto, por outro, assim, a mudança, né, ela traz mais facilidade, né, para evitar ou remediar casos de golpes ou fraude, né? E seu entendimento, sempre que um juiz mandava uma ordem para bloquear ou confiscar valores em cripto, as polícias entravam, né, em contato com cada uma das plataformas e é um processo burocrático demais, né? E assim, o fato curioso é que o número de investidores em ativos digitais quase triplicou no país, passando de 1,5 milhão em 2022 para um pouco menos de 4,1 milhões no fim do ano passado. Isso que é tributado, né? Isso que, que a gente consegue ter acesso, né? Porque o fato é que a criptomoeda veio para não ter nenhum governo por trás, mas infelizmente tem que... Em alguns casos, tem, assim, de fato, é preciso ter algum controle, porque a gente está vendo lavagem de dinheiro do tráfico e tudo mais através das cripto. Então, assim, só para ter uma ideia, comparando com a Bolsa, a gente tem por volta de 5 milhões de investidores. Só em cripto hoje no Brasil tem 4,1. Então, assim, tá muito estão quase iguais, né? Estão quase iguais. E agora, cestinha. Sexta-feira, 6/9, vamos falar de negócios. Opa. Só se fala em uma coisa no Vale do Silício, Founder Mood. Na semana passada, o CEO da Airbnb, Brian Chesky, ele deu uma palestra na sede da aceleradora Y Combinator, no coração do Vale do Silício. E a palestra foi tão boa que o fundador da YC, Paul Graham, decidiu escrever um artigo sobre essa palestra. Na verdade, ele estava falando que a forma de gerir empresas, né, estava equivocada. Que a grande tendência agora é o Founder Mode. Vou explicar. Antigamente, as pessoas gerenciavam por Manager Mode, ou seja, você tinha as áreas da empresa como algo fixo. Diz aos seus subordinados o que fazer, eles descobrem como, e é o modelo que é ensinado nas principais escolas de business no mundo. Agora a tendência é o Founder Mode, que é uma liderança mais direta e ativa, mas é menos preto no branco quando se fala em organograma. O líder continua atento aos detalhes da operação, ele dá ideias, ele mexe em produtos, mas ele é como no começo do negócio. Ele tem mais liberdade, ele joga em todas as áreas, não é tão engessado como no Manager Mode. E por que se importa? Porque as tendências da gestão que vem do Vale do Silício, você sabe que rapidamente vão ser aplicadas no resto do mundo, né? O Vale do Silício cria tendências. Sim. Isso ainda não está em nenhum livro, mas espera-se que cada vez mais as pessoas vão falar dessa nova forma de gerir e treinar pessoas também, né? E gerir pessoas nas empresas. Muito interessante. Agora, será daqui a quantos anos chega no Brasil? Olha só, eu quando eu li isso daqui, eu consegui facilmente fazer um paralelo com a nossa empresa, com a VV Consulting e a Med Group. Porque lá a gente não tem um organograma tradicional. Uhum. Então a gente fala assim para o colaborador da área financeira. Aqui no financeiro a gente tem isso, isso e isso. E só. A gente não tem um job description, não tem uma descrição de atividade para cada pessoa. Você não recebe na hora que entra na empresa, pelo menos não no escritório, é claro que nos contratos com os clientes é diferente, mas no escritório você não recebe, você tem que fazer isso, vai fazer isso, 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 todo dia de manhã você vai fazer isso, tal hora isso, tal hora aquilo. Não. O que essa técnica aqui, que parece ser tão inovadora, diz, é semelhante ao que a gente já costuma fazer lá. A gerência é isso. Agora cabe você trazer os resultados da forma como você achar interessante. Então, assim, permite a criatividade maior do colaborador, porque ele está entrando numa área financeira, ele pode trazer um BI da vida, um novo sistema, procedimentar. Isso não engessa ele com política, com uma descrição de atividade que ele só tem que fazer aquilo. Então, só diz que o setor tem que fazer e entregar. Agora, como vai entregar, isso vai depender da criatividade do colaborador. Perfeito. E o Founder Mode, que é uma coisa que eu também acho muito interessante, acho que o Macondo também deve estar bem próximo comigo nesse sentido. De fato, no início da empresa, isso também é uma falha minha pessoal,
No início da empresa a gente ataca em todas as áreas, tudo. né? A gente vai para o comercial, visita cliente, participa da operação, pega tudo, ajuda a transferir uma coisa para o outro. E à medida como a empresa vai crescendo, praticamente você vai se isolando. Você vai cada vez mais ficando dentro da sala, fazendo o seu básico, conversando com um cliente ou outro, e vai perdendo esse tato do dia a dia. E aí, nesse ponto que ele tem falado, né? O fundador, vamos dizer assim, o modo fundador não pode ser perdido. Esse modo fundador, seja quem está fundando em si ou quem está na diretoria, tem que participar mais ativamente de tudo. Porque é dali que vai sair grande parte das melhorias do crescimento da empresa. Aquele velho ditado que todo mundo conhece, né? Quem engorda o boi é o olho do dono, O olho do dono, exatamente. Então, ou seja, não tem nada tão novo assim. E é tão óbvio que é até estranho porque que a gente não usa. Tomar cuidado que aqui a gente apaga muito incêndio, né? Lá fora funciona melhor. Aqui hoje, no Brasil a gente tem que todo dia... A gente no Brasil tem que aprender muito. Matar um leão por dia. Não pode nem mais matar um leão, porque senão o Ibama prende. Agora a gente tem que ser amigo do leão, cara. Tem que ser amigo do leão, cuidar bem. Geralmente você tem que ser amigo do leão, porque não dá. Sabe o que eu penso? Que os processos e a descrição de cargos, né, o job description, é importante. Só que jogador no futebol, jogador que joga em várias posições, ele não é mais valorizado. Claro. E eu acho que isso funciona na empresa no dia a dia também. Quem tem a habilidade, né, de estar em várias posições é muito bom. Me irrita muito assim a fala de eu não sou pago para isso, eu sou pago só para fazer isso. Isso é um pensamento, um mindset muito limitado, né? Que a gente tem muito de terceiro mundo ainda. Mas quando a gente tem habilidade para jogar em várias posições e pode contribuir ali no dia a dia da empresa, a gente cresce e é muito mais valorizado. Eu senti um pouco isso, assim, dessa tendência, né? Que no Brasil, isso que eu falei, não é tendência, né? Que aqui todo mundo realmente joga em todas as posições. Todo mundo não, né? Mas o líder, o fundador, tá ali para fazer tudo. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio ali entre um organograma, uma organização, processos para a gente apagar menos incêndio, né? Que eu acho que muitos dos incêndios que a gente apaga é por falta de ter um processo claro e definido. E eu acho que a gente ainda está engatinhando aí, principalmente falando de pequenas empresas, mas que é legal, sim, ter essa visão do todo, visão de dono. Eu acho interessante. Eu acho que você usou uma analogia excelente, perfeita, e foi o futebol. Porque, de fato, a gente vê muito isso acontecendo no Brasil. Imagina você dizer para um Pelé da vida, Pelé, você vai marcar, você vai fazer isso, vai fazer assado. Ou mais recentemente, falar com o Ronaldinho Gaúcho, você tem que ficar nessa parte do campo e você vai fazer isso aqui. Não, muito dos treinadores, quantas vezes já cansou de ouvir os treinadores falando para um Ronaldo, para um Romário, vai lá e você faz o que você sabe fazer de melhor. Tem que fazer. Eu não sei se isso é uma questão cultural. A fala que você falou, eu não sou pago para essa função. Quando eu comecei a trabalhar no home offshore, eu adorava problemas. Principalmente problema que não era meu. Entendeu? Não tinha um problema que não era meu, aí sim, que a partir para cima, não, deixa que eu resolvo. Vou resolver isso aí. Isso foi ganhando status com isso, né? Claro. Os diferenciais, os profissionais diferenciados se destacam por isso. Por resolver problemas. Então, por isso que eu falo que dos jogadores que eu vi jogando, né, melhor dizendo, do início da década de 90 para cá, o jogador que mais tem minha admiração é o Ronaldo. E assim também o Romário, porque o Romário também quando pega a Copa de 94, ele bate no peito, eu vou trazer essa Copa. E o Ronaldo, quando perdeu 98, ele falou que traria a próxima Copa pra gente. Então eu imagino que assumir a responsabilidade, porque ele não joga sozinho. E perante um país que acorda e dorme pensando em futebol. Que é a principal. Então tem que ter muita responsabilidade para fazer isso e muita coragem para fazer isso. E isso é um ponto positivo. Eu acho que essa analogia faz muito sentido para a gente aqui. E ainda mesmo no futebol, né, o fall de modo que a gente falou aqui, o modo fundador. O modo fundador, a gente vê que grandes treinadores foram jogadores. Guardiola, né? O próprio Renato Gaúcho, todo mundo fala que é muito mais fácil a linguagem deles porque eles foram jogadores. O Diniz agora no Fluminense. Então acho que a analogia do futebol tem tudo a ver aqui nesse sentido. Você me fez lembrar da função do líder, né? Que é resolver problemas e
trazer resultados. E toda vez que eu chegava lá na empresa que eu era gestora, tinha um problema. Eles me traziam um problema. E aí, assim, ao mesmo tempo que fazia assim, ai meu Deus, né, mais um problema, eu falava, eu tô aqui para isso. Né? Ainda bem que tem problema. Porque senão não precisa do gerente, não precisa do líder, né? A gente tá ali para resolver problemas. Eu acho que a gente tem que ter essa visão também. Que bom que a gente é solucionador de problemas, né? Que bom. Isso inspira a equipe. Isso aí. Bem, no sábado trouxemos algumas notícias. Eu trouxe uma notícia que eu achei interessante, que é o calcanhar de Aquiles de todas as seguradoras hoje, são os desastres naturais. Este ano, em que as empresas de seguro devem mais gastar dinheiro cobrindo danos causados por desastres naturais. Em média, as seguradoras desembolsavam cerca de 106 bilhões de dólares por ano com perdas. No entanto, em 2024, esse valor pode subir para 151 bilhões, um recorde para o setor. Quais são os motivos por trás disso? Cada vez mais pessoas estão construindo casas e negócios em áreas propensas a desastres. Áreas de risco. Aumentando o número das propriedades em área de risco. Ao mesmo tempo, os custos para reconstruir e reparar esses danos estão subindo. Para se ter uma ideia, no ano passado foram 37 tempestades que custaram cada uma mais de $1 bilhão em perdas, bem acima da média histórica. As indenizações que a população gaúcha pediu às seguradoras por conta das enchentes do Rio Grande do Sul, em maio, por exemplo, somaram quase R$2 bilhões. Nossa. E aí, entre terremotos, tempestades, incêndios e enchentes, eventos catastróficos, no mundo aumentaram de 100 por ano, isso no início da década de 70, para cerca de 400 ocorrências anualmente nas últimas décadas. Então pensa, né? As empresas de seguros estão tentando melhorar as previsões e cálculos para preparar melhor diante do desastre, mas é lógico, pensando também em reajustar as taxas cobradas pelos clientes. Isso aí dá para comparar com o seguro de carro, né? Se o não, carro bateu, teve que um também está sinistro. aumentando por esses motivos. Exatamente. Segurança e também desastre. Eu quis trazer uma outra notícia um pouco mais descontraída, porque eu achei isso aqui tão normal para mim. Eu adoro fazer isso daqui. Você já experimentou jantar sozinho, Aline? Amo sair sozinha, comer sozinha, não tem problema nenhum. Eu também. E mulher geralmente não gosta, né? Eu adoro se sentar ali na praia, ali, tomar um drink, que delícia. Tem até um nome para isso, tá? E ó que eu gosto de gente, mas eu também gosto. Com você mesmo. Então eu sou... sou apaixonada por mim, pela minha companhia. E você, Marcos, você tem que estar sempre com a galera. Adoro. Ele é um cozinheiro de mão cheia, tá? Ontem ele fez comida pra mim, Eu sou aquariano, né? Aquariano gosta de festa, companhia de amigos. Minha esposa que compartilha a mesma coisa que você pensa aí. Mas eu gosto, tá? Mas ela gosta muito. Tá muito e muito... Não, eu não gosto de ficar... Eu sou super sociável. Será que ela gosta muito porque é você que pode estar na companhia? Não, ela fica em casa. Dia de sábado fica em casa. Não. Sol na piscina, sozinho, escutando música. Tá ali com sua taça de vinho. Tá tudo ótimo. Então, olha só que curiosidade. Nos últimos 2 anos, as reservas para jantares individuais nos Estados Unidos aumentaram 29%, com 60% dos americanos dizendo que jantaram sozinhos em algum momento do ano passado. Na Alemanha, o aumento foi de 18%, no Reino Unido 14%, e no Japão tem até um termo especial, como eu falei, que é o date com você, ou chamado, meu japonês não está meio enferrujado, Ohito-izama. Um dos principais motivos para isso é o aumento do trabalho remoto, que leva muitas pessoas a buscarem um descanso dos seus escritórios em casa. Além disso, mais pessoas estão se casando mais tarde e, portanto, morando sozinhas. E o movimento de autocuidado está disseminando a ideia de que é importante aproveitar a sua própria companhia. Se adaptando a movimentos de vários restaurantes, estão aumentando os assentos no balcão e oferecendo pratos com porções menores. Que bacana. Então, a relevância dessa notícia foi isso, né? Para você que é empresário ou trabalha no ramo gastronômico, tem que pensar nisso, né? Existe hoje cada vez mais. No Brasil, como a gente viu aqui na mesa, todo mundo está acostumado a fazer isso. Então, no Brasil, talvez não seja nenhuma novidade, talvez pelo fato de a gente ter litoral, paisagens, o que permite a gente sentar e contemplar a natureza, diferente de outras regiões. De fato, a gente vê muito isso. Às vezes, você senta no restaurante, quase todos os pratos, para 2, para 3, para 4 pessoas, e vem uma porção gigantesca. E às vezes você só quer beber um negocinho, comer um petisco e ir embora. Não tem um lugarzinho para você fazer. Você tem que sentar na mesa, esperar garçom, esperar acordar tudo, como se fosse fazer um evento.
Então é uma dica para os donos, empresários de restaurante e quem trabalha no ramo gastronômico. Eu, pessoalmente, eu costumo ter os insights assim, em relação a algumas coisas que eu projeto na minha mente quando eu estou sozinho, na tranquilidade, comendo alguma coisa. Para finalizar, pessoal, algumas rapidinhas do dia de hoje, né? Edmundo Gonzalez correu de Maduro, foi parar lá na Espanha, porque está para o país está foragido, né? Depois foi decretada a prisão dele. Lula fez uma reunião emergencial para tratar sobre esse tema também, sobre a Venezuela. Hoje a gente ficou conhecendo o iPhone 16, eu não cheguei a ver quais são as grandes funcionalidades dele agora. Mudança, diferença? assim, mudou por dentro. Por fora, E o AI, né? E a inteligência artificial foi o que mais mudou. Uma pesquisa mostrou que se os americanos votassem hoje, Donald teria vantagem de 1 ponto percentual sobre a Kamala Harris. E temos uma nova bilionária na revista Forbes, Selena Gomez. É uma das bilionárias mais jovens do mundo. Que legal. Por causa dos filmes, séries e músicas? Não, foi por conta da linha de cosmético dela, Mary Burke, que teve um valuation de $2 bilhões recentemente. Que bacana. E mais uma do governo, que está estudando aumentar impostos que não precisa de autorização do deputado, porque ele está vendo que está difícil arrumar o aumento dos impostos lá, que tem que passar pelo Congresso. Então ele vai tentar aumentar os impostos que ele pode fazer com uma canetada, que é o caso do IOF, Imposto de Importação e Imposto de Exportação. Que beleza. Os incêndios continuam ainda gerando fumaças que atravessam o país de um dia para o outro. Em 2 dias, nos últimos 2 dias, foram detectados 8 mil focos de queimada no Brasil. Bem, gente, para finalizar aqui e dar prosseguimento com o nosso convidado, para acompanhar na semana que vem, dia 10/9, IPCA de agosto do Brasil, 11/9, pesquisa mensal de preços de julho no Brasil, 11/9 também, a inflação consumidor de agosto dos Estados Unidos, 12/9, pesquisa mensal do comércio de julho do Brasil e 12/9, decisão de política monetária da zona do euro.